Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Este vídeo agora voltado para investimento. Como eu havia falado anteriormente, esse vídeo ele te ensinaria uma estratégia muito boa de como investir o seu dinheiro na bolsa de valores com pouco. Tá legal? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o conteúdo. Bom pessoal, sem muita enrolação, esse vídeo eu quero que seja bem breve, bem dinâmico, porque de fato ele não é um conteúdo muito extenso, na verdade é uma visão, uma estratégia de como eu gosto de entender os investimentos, de como eu gosto de lidar com os investimentos, tá legal? E eu quero que vocês entendam que essa não é uma regra a ser seguida, mas sim um meio, né, de principalmente quem está iniciando entender o que precisa fazer, como fazer para tomar as suas decisões. Obviamente, este vídeo não vai ser focado em te ensinar a como tomar decisão, a qual ativo escolher, como escolher, quais indicadores você tem que analisar para tomar a sua decisão. Esse assunto será um assunto para um outro vídeo. E já adianto, pessoal, que quarta-feira teremos mais um vídeo no canal e esse sim já vai ser um pouco mais técnico, mostrando como você é possível de investir com pouco e em um período, em espaço de tempo, né, um período que você vai passar investindo. Com esse período você vai conseguir ter bons resultados e até mesmo, se possível, se você quiser, deixar de tirar dinheiro do seu bolso para poder investir e conseguir fazer os seus apostas somente com os dividendos recebidos. Mas já adianto que esse não é o ideal. Tá? Esse não é o ponto ideal a seguir. O ideal é cada vez mais aumentar os seus apostas na medida do possível. E assim, eu já adianto que o ideal seria que seus aportes mensais, né, fossem corrigidos anualmente a pelo menos a variação da inflação. Tá? Então, essa é uma regra básica, uma premissa básica para nós que investimos, para que nosso aporte ele não fique defasado em relação ao aumento inflacionário. Tá? Mas sem muita enrolação, vamos partir para o conteúdo de hoje. Mas antes de mais nada, eu te peço que deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, deixe seus comentários após o vídeo, né? Suas dúvidas ou até mesmo suas experiências, suas sugestões de assuntos também, né? Que possamos transformar esse canal como um meio de comunicação para compartilhar conhecimento, para crescermos como investidores, como bons cidadãos que trabalhamos com investimento, que sabemos lidar com nossas finanças, porque esse de fato é o foco desse canal, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos para o assunto de hoje. Pois bem, pessoal, antes de mais nada, eu quero matar uma crença que muitos ainda têm por aí afora. A crença de que precisamos de muito para investir, de que não é possível investir com pouco, de fazer aportes com pouco dinheiro. Eu acredito até de que essa crença, essa afirmação, ela já foi até um pouco mais relevante no meio da população, né? Hoje, graças à internet, graças ao YouTube, graças a outros meios de comunicação digital, muitas pessoas já têm acesso à parte de investimento, a aportes, a ideia de aportes, a estratégias de investimento, ao ponto de que já entenderam muitos que não precisa de muito. Mas ainda assim existem pessoas que pensam que investimento somente para quem tem dinheiro, para quem tem muito dinheiro. Obviamente é para quem tem dinheiro para investir, mas não necessariamente muito. E nesse vídeo eu vou te mostrar que com apenas no máximo 10% do seu salário mínimo, no caso, se você recebe o salário mínimo, somente 10% já é o suficiente para começar a investir, tá? E você vai entender o porquê e entender como fazer, o que é melhor ainda, tá bom? E um outro ponto, antes de começarmos, já ligado com o vídeo anterior, né? Já deixo aqui para você o vídeo anterior do canal, que é como lidar com as finanças, né? Um meio de raciocínio relacionado às finanças, porque antes de investirmos precisamos entender que temos que saber lidar com nossas finanças, temos que saber controlar o dinheiro e não ser controlado
por ele. Então, devido a essa crença de que ter muito dinheiro é o suficiente, é o necessário para investir, muitos deixam de investir e passam até mesmo desapercebidos no que diz respeito a controle financeiro, né? Porque acreditam até que para se ter o controle financeiro precisa ter muito dinheiro, somente quem tem muito dinheiro consegue controlar o dinheiro. E na verdade não é, muito pelo contrário. Se você não consegue controlar o pouco que você diz ser pouco que você recebe, muito provavelmente você não conseguirá controlar o muito quando você receber. E sim, você vai receber. Tá legal? Então vamos para o conteúdo propriamente dito agora, dito essas palavras, dito essas afirmações, né, essa introdução feita, para que possamos tomar um rumo, né, sobre essa área de investimento em bolsa. Então, investindo em bolsa de valores. Os investimentos na bolsa de valores, de maneira bem breve, bem resumida. Você consegue investir tanto em ações como em fundos imobiliários, também você consegue comprar títulos do Tesouro Público, você consegue comprar, investir em CDB, investir em renda fixa como um todo, mas na bolsa de valores, renda variável, mais especificamente falando, você tem alguns ativos que na verdade eu gosto muito, que são as ações e os fundos imobiliários. Então, é com um foco maior que você irá ver nesse canal sobre esses dois tipos de ativos, esses dois tipos de variáveis de ativos que nós iremos falar. Obviamente, teremos outros ativos, outros tipos de investimentos aqui para passar para vocês, até porque nem todo mundo tem um perfil de investir em renda variável, nem todo mundo tem o estômago para aguentar investir em renda variável, pois o próprio nome já diz, a renda é variável, você pode estar ganhando agora, mas você pode estar com suas cotas desvalorizadas daqui a alguns meses ou anos. E não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, isso é uma oportunidade. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá legal, pessoal? Então, é sobre ações, sobre fundos imobiliários que nós iremos começar a lidar com esse vídeo, nesse vídeo em diante. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Nós precisamos, antes de mais nada, montar um planejamento de investimento. E obviamente aqui eu não vou entrar na área técnica, não vou entrar na área de indicadores, não vou entrar na área de requisitos que os ativos precisam ter para que você possa comprá-los. Eu vou falar aqui de modo mais estratégia da visão de investimento, não em si nos requisitos para os seus investimentos. Mas vamos lá. Para montar um planejamento de investimento, nós precisamos ter alguns critérios, foco em alguns pontos na nossa estratégia. Antes de fazer compras de algum ativo, antes de sair comprando qualquer ativo, antes de sair mandando inclusive dinheiro para qualquer corretora. Antes de mais nada, você precisa entender como você vai fazer e o que você vai fazer. Essa estratégia, pessoal, vai focar em renda variável, como eu falei, mas ela precisa ter um pouco do seu raciocínio, um pouco da sua expertise também para a renda fixa. Mas eu vou explicar o porquê disso, tá bom? Essa estratégia ela vai buscar focar em, no máximo, 10% da sua renda. Tá? Se você recebe um salário mínimo, será 10% do salário mínimo. Se você recebe 5 mil, será 10% de 5 mil. E por aí em diante. Mas, nesse momento, eu vou exemplificar como se você recebesse um salário mínimo. Que, inclusive, é onde a maior parcela das pessoas do nosso país se enquadram. Tá? E não há nada de errado nisso. Até porque todos têm um começo, todos precisam partir de um começo. E eu quero, por esse vídeo, te mostrar que nem mesmo aqueles que recebem um salário mínimo podem ficar fora de investir, podem ficar fora do mundo dos investimentos. Pelo contrário, precisam começar o quanto antes para que não percam o maior aliado de qualquer investidor, o tempo. Bom, para aqueles que recebem cerca de um salário mínimo, pelo menos, por mês, vamos focar nesse público. E como será essa estratégia? O seu aporte na corretora para a compra de ativos de renda variável, ela deverá ser R$100. Então, R$100 será o seu valor de aporte na renda variável, para comprar ações e comprar fundos imobiliários. Onde a nossa ideia em cima desse valor é de que você não vai investir somente em renda variável. E eu vou te explicar já já
o porquê que você não vai colocar todos os seus 10% de renda na renda variável. Vejam, R$ 100 não é 10% de um salário mínimo, né? O salário mínimo está 1.518, então seria 151 o salário mínimo. Então vamos arredondar para 150. Então você deveria fazer um aporte de R$ 150 na renda variável. E não é isso que nós vamos fazer e vou te explicar por quê. Após você enviar R$ 100 para a sua corretora, e aqui já dou alguns exemplos de corretora, né, para aqueles que nunca viram sobre investimento, temos a Rico, temos a Clear, temos a XP, temos também as corretoras da Nubank, né, que inclusive a Nubank ela tem no seu próprio portfólio, no seu próprio app do banco já a opção de investir. Temos o Inter também, que também possibilita investir. Temos N bancos que já constam em seu aplicativo de banco a opção de investir em renda variável, inclusive. Tá? Mas eu não vou dizer qual você deve fazer. Vou falar das que, inclusive, vou dar uma ideia das que eu acredito ser uma das melhores para quem está iniciando. Tá? Eu acredito que Clear e Rico são uma das melhores para quem está iniciando. Né? Eu posso falar com propriedade da Rico, que é a que eu utilizo. A Rico ela não tem taxa de corretagem, não tem taxa nenhuma de pagamento quando você compra ação no fundo imobiliário, por exemplo. Né? A XP, por mais que seja a mesma, né, dona da Rico, mas a XP ela já tem uma taxa cobrada para compra de ações, compra e venda de ações. Então, eu já não acho tão interessante para quem vai começar investindo pela XP. Mais para frente, quando você já tiver um patrimônio bem elevado, já tiver um patrimônio interessante, ao ponto de que as suas compras sejam compras já volumosas, valerá a pena você ir para a XP, porque a XP tem outras funcionalidades, tem outros benefícios que a Rico não tem. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu indicaria para você a Rico, porque eu a utilizo, eu já sei como ela funciona, sei que ela é muito boa, sei que ela supre as necessidades, principalmente para quem está iniciando. Mas se você quiser ficar na Rico o resto da sua vida, você consegue ficar também. Ela não vai te deixar faltar nada. Ela tem tudo aquilo que você precisa para que você faça os seus aportes, para que você compre suas ações, seus fundos imobiliários ou até mesmo seus títulos de renda fixa. Ok? Então, estabelecendo essa linha sobre as corretoras, podemos passar adiante, que será os R$ 100 que você irá mandar para a corretora. Ao mandar R$ 100 para a corretora, você terá que escolher entre alguns ativos para poder comprar, para poder investir, tá? E eu indico, né, que nessa estratégia, obviamente eu falo indico porque não é uma regra, você não é obrigado a fazer dessa forma, mas essa é uma estratégia que eu indico que você siga a risca para que mais lá na frente você comece a ter resultados. E o que eu indico para você é, de todo o valor que você enviar para sua corretora, para compra de renda variável, de ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, eu os indico a fazer uma divisão na compra desses ativos. De modo que seja 70% voltado para as ações e 30% para os fundos imobiliários. Ah, mas o que é fundos imobiliários? O que é ações? Bom, isso será um assunto mais detalhado para outro vídeo, mas de breve momento aqui, as ações são participações das empresas, são as pequenas parcelas de algumas empresas que você consegue comprar por intermédio da corretora, uma ou duas ou 10 ou 100 mil ações que representa a participação sua naquela empresa. Há exemplos, Banco do Brasil, Bradesco, Klabin, que é uma empresa de celulose, diga-se de passagem, muito boa, Taesa, que é uma elétrica. Nós temos N setores aqui para as ações e muito provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso também pela internet. Mas aqui no canal você vai conseguir entender detalhadamente cada setor, cada ação. Veremos também estudos de uma ação por vez, de uma empresa por vez. Iremos fazer estudos sobre determinada empresa, se vale ou não a pena comprar, se ela está barata, se ela está cara. Iremos ver os seus históricos de dividendos, que dividendos aqui é o que nós buscamos com essa estratégia, é uma estratégia voltada para o recebimento de dividendos, que é a participação dos lucros, né, das empresas e dos fundos imobiliários também, só que com uma diferença. Ações, como eu falei, são a menor parte de uma empresa a qual você compra e se torna sócio daquela empresa. E já o fundo imobiliário são cotas que você compra
ao ponto de que cada cota que você compra, você também se torna um pouco mais dono daquele fundo. E aquele fundo imobiliário, como o próprio nome já diz, ele trabalha com o setor imobiliário, com alguns segmentos diferenciados, por exemplo, lajes corporativas, shoppings, temos também galpões logísticos, temos fundos imobiliários que lidam com dívidas do setor imobiliário, que são os fundos de papéis, temos fundos que englobam outros fundos, que nós chamamos de fundos, né? Eles compram cotas de outros fundos e para isso eles, em cada um na sua determinada segmentação, eles conseguem lucrar com venda de cotas também e também com os seus dividendos. E aqui, por que que eu fiz essa divisão de 70% ações e 30% fundo imobiliário? Vamos lá. As ações, elas não vão te oferir, muitas delas, por exemplo, não vão te oferir dividendos mensais. Muitas delas te dão dividendos trimestrais, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses ou até mesmo a cada 1 ano. Então tem ações, tem empresas que pagam dividendos uma vez ao ano só. E você vai ter aquele retorno, né, de renda passiva uma vez ao ano, ou algumas ações 3 vezes ao ano, ou até mesmo 4 vezes ao ano. Ou seja, não necessariamente você vai ter aquele dividendo todos os meses caindo em sua conta, que é o foco da nossa estratégia de renda passiva para esse canal, para esse vídeo, prioritariamente. Tá? Então, já que as ações, as empresas, elas não conseguem te pagar mensalmente, porque elas têm os seus calendários de pagamento particulares, nós precisamos de um meio de fluxo de caixa, de uma fonte de fluxo de caixa. E aí que entra o fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele vai entrar com 30% do seu aporte, ou seja, se você mandou R$100 para sua corretora, você vai comprar R$70 em ações e R$30 em fundo imobiliário. Ah, mas Anderson, tem fundos imobiliários que é R$100. Óbvio, esses fundos você não vai comprar ainda. Você só vai conseguir comprar esses fundos quando você já tiver com aportes acima de R$100, obviamente. E aqui, para que você siga essa estratégia à risca, você precisa, de fato, investir 70% em ações e 30% em fundo imobiliário. Ah, então quer dizer que eu nunca vou comprar mais do que 30% em fundo imobiliário? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Da maioria dos cenários, será 70-30. Mas se você em algum momento percebeu que uma ação ou as ações estão mais caras do que o fundo imobiliário, que os fundos imobiliários estão mais descontados, que tem mais oportunidades de compra, que tem mais oportunidades para você comprar, tem mais fundos descontados, tem fundos pagando bons dividendos com ótimas qualidades, que estão pagando dividendo recorrentemente e crescendo no valor da cota, e ao passo de que as ações não está tão atrativo assim, se você perceber um cenário como esse, obviamente você não vai se prender a 70-30. Você vai aumentar mais a mão no fundo imobiliário e vai deixar um pouco as ações, porque você tem que focar no que está mais barato. E aqui quero uma exclamação bem grande para você. Mais barato não é o valor da cotação. Mais barato ele diz respeito à qualidade do ativo e se ao ver do fluxo de caixa, ao ver da qualidade do investimento, da empresa, a qualidade do fundo, se ele está bem, se ele está endividado, se ele não está, se ele é bem localizado, se ele não está, se a empresa ela está tendo prejuízo, se ela está passando por algum momento difícil. Então, quando eu falo barato, é não relacionado ao valor da cota, mas sim relacionado à saúde da empresa, à saúde do fundo imobiliário. Ah, mas Anderson, como que eu vou entender e identificar isso? Seguindo, né, se inscrevendo no nosso canal e acompanhando nossos vídeos, porque, como eu falei, teremos vídeos de análise de empresas e nesses vídeos de análise nós iremos aprender como fazer análise. Eu não quero simplesmente trazer o vídeo para você já pronto da análise, obviamente eu vou fazer isso, mas eu não quero que você simplesmente se prenda, fique dependente de mim para fazer a análise do ativo. Eu vou analisar, vou destrinchar todo o ativo para você, mas no meio do vídeo, durante o vídeo, eu vou te ensinar como fazer isso. Vou te ensinar como a identificar e entender o que o ativo está nos dizendo, o que a empresa, o que o fundo imobiliário está nos dizendo. Então, já adianto, continue acompanhando os nossos vídeos, porque você irá aprender cada vez mais sobre a parte analítica dos ativos, analítica das empresas, dos fundos imobiliários, para somente aí também entender o que é o mais barato, o que é o mais caro, tá bom? Mas não espere aprender isso para começar. Comece
e vai ajustando as suas compras, ajustando as suas estratégias, vai entendendo como você está fazendo e o que você está fazendo. Tá legal? Então, continuando. 70% ações e 30% fundo imobiliário. Ótimo, entendi. Então, o que eu vou fazer além desses 100 reais que eu já passei para a corretora e eu sei como vou distribuir? Nós iremos fazer um aporte, né, em outra área. Nós iremos ter 20% do valor que você mandou para a corretora. Detalhe, é 20% do valor que você mandou para a corretora. Você vai ter que guardá-la em um meio de investimento, em um meio de reserva de valor, né, que renda no mínimo 100% do CDI e que tenha liquidez diária. Por quê? Porque essa categoria que nós vamos criar agora é uma categoria chamada reserva de emergência. Espera aí, reserva de emergência? Mas por quê? O nome já diz. Reserva de emergência, ela vai te ajudar em um período que provavelmente você não estava esperando. Ah, mas eu já crio, eu já tenho uma reserva de emergência, eu já tenho uma disciplina de que todos os meses eu separo um valor para a minha reserva de emergência. Ótimo, continua fazendo, mas além do que dessa que você está fazendo, você vai continuar fazendo essa que eu vou lhe indicar. Então, você vai mandar 100 reais para a corretora, 20% desse valor você vai enviar para um banco ou algum aplicativo de banco que você entende que tem essa opção. Vou lhes dar exemplo. O banco IT, né, que é do Itaú, que na verdade acho que não existe mais o IT, agora é tudo Itaú. Ele tem uma funcionalidade de meta, né? Essa caixa de meta é como se fosse um cofrinho. Você coloca um dinheiro lá, estipula uma meta que você quer alcançar de valor monetário e o valor que está naquela meta, naquela caixa, ela vai render 100% do CDI com liquidez diária e um detalhe, com rendimento todos os dias. Tá? Então, todos os dias, uma parcela desse 100% do CDI ela é acreditada à sua conta, juntando com o valor que já tem lá e todos os dias crescendo um pouquinho mais. Tá? Esse intuito é separar esse valor para em casos de emergência, para que você não precisa mexer no dinheiro da sua corretora, para que você não mexa no dinheiro da sua renda variável, nas aplicações que você está fazendo, nos ativos que você está comprando. Por quê? Se você em algum momento tiver necessidade de algum dinheiro, você vai pensar, obviamente, em vender as suas cotas de fundos, as suas ações das empresas, vender todos os ativos que você tem em carteira para poder tapar o buraco que você precisa. Se você fizer isso, você vai começar tudo do zero de novo. E esse não é o intuito. Então, você, ao mesmo tempo que está investindo, você tem que se preparar para as imprevistas, para as coisas que podem acontecer na nossa vida, que normalmente acontecem. Então, 20% do valor do aporte você vai separar para reserva de emergência. Todos os meses. Vai mandar 100 reais para a corretora, 20 reais para essa conta que rende 100% do CDI com liquidez diária. Você pode também usar Tesouro Direto, que você também tem essa funcionalidade, 100% CDI ou até mais, com liquidez diária. Mas eu estou falando aquilo que é o mais prático. Então, você cria uma conta num banco desse, né? Tem o Itaú, tem o Inter, se não me falha a memória, tem o PicPay, o próprio PicPay tem a funcionalidade que inclusive rende 102% do CDI, e você consegue fazer isso de forma rápida e prática, tá bom? Então, 20% para reserva de emergência. Ótimo. Agora você, em cima desses 100 reais que você mandou para lá, você vai enviar mais 20% daquele valor também para uma reserva de oportunidade. E essa reserva de oportunidade ela não deve, em hipótese alguma, ficar na conta da reserva de emergência. E nem muito menos na conta investimento da corretora. Você vai enviar para a corretora, mas ela não deve ficar na conta investimento. Ela vai ficar na conta banco. Né? Vamos lá. Como eu falei, algumas corretoras, na verdade, acredito que todas elas, mas eu vou falar mais especificamente da Rico, que é a que eu utilizo. Eu sei que a XP e a Clear também tem essa funcionalidade, mas a Rico, propriamente dito, ela tem a função de conta investimento e conta banco. Você pode usá-la como banco também, para mandar Pix, para passar no débito, enfim, crédito e etc. Mas o dinheiro que você vai enviar, esses 20%, ele vai ficar na conta da corretora,
não conta investimento. E se você fizer isso, a conta da corretora você não vai poder utilizar mais para nada. Tá? Você não vai poder utilizar lá para passar no débito no supermercado em hipótese nenhuma. Ela vai ser, obviamente, utilizada somente para reserva de oportunidade. Mas, Anderson, o que é isso? Oportunidade de quê? Reserva de oportunidade para que, em caso de algum desconto nas ações ou algum desconto em fundo imobiliário, vamos lá, vou citar exemplos aqui. Aconteceu algum problema na economia, aconteceu alguma coisa em determinada empresa ou em determinado fundo imobiliário que ele ficou super barato. Ele caiu muito na sua cotação. Mas ele caiu muito por especulação. Vamos lá. Houve especulação que tal evento aconteceria em tal empresa. As pessoas, os investidores, eles reagem muito às especulações, a notícias especulativas. E quando isso acontece, abre um gap de oportunidade. Uma empresa, um fundo imobiliário acaba ficando barato, descontado, de maneira bem breve, bem rápida. Muitas vezes perdendo 5, 6, 10% do valor da sua cotação. E isso abre uma oportunidade para a gente. E nós precisamos ter cash, precisamos ter caixa para aproveitar essas oportunidades. Então, esse valor que você vai mandar para oportunidade, para reserva de oportunidade, ele não deve ser utilizado por qualquer coisa. Você vai acumulando lá. Só que, quando você vê que esse dinheiro ele vai para a corretora, ele fica parado. Então, para que ele não fique parado, você vai usar de estratégia a compra de tesouros na própria corretora. Então, se você vê que esse dinheiro que está na conta, ele não vai ter nenhuma oportunidade naquele mês que você enviou, você compra um título de liquidez diária. Por que liquidez diária? Porque quando você precisar, você vai lá e vende. Né? Quando você vai lá, você precisa, vende e faz uso do dinheiro. Mas o intuito dele é literalmente ficar na corretora esperando a oportunidade. Tá? Passou a oportunidade, você deixa ele rendendo pelo menos ele 100% CDI. Vou dar uma outra vertente, e essa vertente, na verdade, é a que eu mais prefiro. A primeira que eu lhes dei é para aqueles que ainda não têm esse controle financeiro ao ponto de entender o que pode e o que não pode fazer. Mas se você já tem esse discernimento, esse controle, essa mentalidade de controlar suas finanças, você pode fazer o seguinte: você cria uma conta num banco e que tem essa funcionalidade de carteira, de cofrinho, que seja, e que rende 100% do CDI, pelo menos com liquidez diária, para reserva de emergência, e criar uma outra conta, pode ser em um outro banco, que tem essa mesma funcionalidade para reserva de oportunidade. E deixa esses valores lá já rendendo de primeiro momento. Não espera que apareça uma oportunidade ou não apareça oportunidade para que você tome a decisão. Já deixa ele trabalhando para você a partir de então. Isso, ao meu ver, é a melhor decisão. Mas se você sabe que ainda não tem esse controle financeiro ao ponto de controlar 2 contas, 3 contas com o investimento, você pode deixar junto lá na conta banco da corretora para a espera de oportunidade. Caso contrário, você pode comprar um título de renda fixa, um título do tesouro, com liquidez diária, que renda pelo menos ali 100% do CDI, que também serve. Mas melhor, mais proveitoso seria isso que eu lhes falei. Deixa ali uma conta, 2 contas, uma para reserva de emergência e outra para reserva de oportunidade, cada qual com 20% do valor do aporte para a corretora. Tá? Então, totalizando, 100 para a corretora, R$ 20 para a reserva de oportunidade e R$ 20 para a reserva de emergência. Tá bom? Então, contabilizando R$ 140. Mas é 150, sobra 10. O que eu faço com esses 10? Ótimo. Esses 10, nós não temos um destino, uma caixinha específica para colocá-lo. Eu te indicaria a colocá-lo no aporte da corretora. Ao invés de mandar 100, 110. Sobrou 10, deixa lá na corretora 110. Não necessariamente você vai colocar R$ 110, comprar R$ 110 de ativos. Pode ser que as suas compras deem R$ 100, pode ser que dê 103, 104, né? E o que sobrar, você deixa lá na corretora para somar com o aporte do próximo mês. E assim você vai fazendo todos os meses. Tá legal? E um ponto
fortíssimo dessa estratégia? Na verdade, eu vejo 2 pontos fortíssimos. Primeiro, percebo que 70% do seu investimento, do seu aporte na corretora, será em ações, 30% em fundo imobiliário. 70% será também em dividendo, mas ele terá um impacto maior no crescimento da sua carteira no que diz respeito à valorização, pois as ações tendem a valorizar mais que o fundo imobiliário. E já o fundo imobiliário terá a função na sua carteira de gerador de caixa. Por quê? Se esse mês você investiu 150, próximo mês, se você comprou ali seus R$ 30 em fundo imobiliário, digamos que você tenha comprado R$ 30 em fundo imobiliário, que só os fundos imobiliários eles vão te trazer ali cerca de 1%, né, do que você investiu em dividendo já no próximo mês. Ou seja, se você comprou R$ 30 em fundo imobiliário, no próximo mês você terá 30 centavos de dividendo caindo na sua conta a mais. Ah, Anderson, mas 30 centavos lá é dinheiro. Realmente concordo com você. Não é muito dinheiro. Não dá nem para comprar hoje em dia um pacote de pipoca. Mas é o primeiro mês. E nesse primeiro mês você investiu 150. No próximo mês você vai investir 150 e 30 centavos. Só que no terceiro mês será 150 e 60 centavos, ou até mais, dependendo dos dividendos que você também pode receber das ações, a depender da data com que você compra, no dia que você comprar o ativo. Mas será mais ou menos nessa base. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os meses o seu aporte jamais será o mesmo do mês anterior. Isso é poderosíssimo. Se no primeiro mês você investiu 150, no outro mês o seu aporte não vai ser 150. Você vai mandar 150 para a corretora. Mas a sua compra não vai ser 150, vai ser 150 e 30 centavos, e 60 e 90. Vai chegar um momento que será R$ 151. Vai chegar outro momento que vai ser 152. Depois vai chegar outro momento que vai ser 160. E à medida que você vai crescendo essa conta da corretora, os seus investimentos vão crescendo, você vai conseguindo ter um poder de aporte cada vez maior. Ao ponto de que vai ter determinado momento que vai sair do seu bolso 150. Mas somente os dividendos que você vai receber será 150. Ou seja, ao invés de ser um aporte de 150, será um aporte de 300. Mas do seu bolso só sairá 150. Então veja o poder que é o investimento ao longo prazo. O investidor que tem essa noção de longo prazo, ele tende a ganhar o jogo. Ele vai entender que aquele aporte dele que começou baixo, que ele começou a receber pouquíssimo dividendo, ele vai começar a receber muito. Quem aqui nunca começou a investir? Eu próprio, quando comecei a investir, cheguei a receber 15 centavos de dividendos. Só que todos os meses os dividendos aumentavam por conta do fundo imobiliário. Há mês que as ações vai entregar algum dividendo, e nesse mês ela tende a entregar um pouco mais. Né? Como ela não paga todos os meses, ela paga ali trimestral, por exemplo, quadrimestral, ela vai pagar um pouco mais do que o fundo imobiliário, mas ela vai pagar. De modo que ao final de 12 meses, teremos um dividend yield ali razoável, entre 10%, 11%, 12% ao ano. Algumas ações pagam 9%, 8%, até 6%. Mais para frente faremos um vídeo para lidar com as estratégias de compra de ações, para saber qual o dividend yield que nós precisamos procurar, como encontrar essas ações, como encontrar os fundos imobiliários ideais, que nos deem um retorno de dividend yield ideal. Então, para esse começo, você precisa entender isso. Dividir o seu aporte de maneira estratégica. Comprar ações, comprar fundo imobiliário, ações para lhe dar um crescimento na carteira, também dividendos, mas não será o foco no fluxo de caixa, mas quem lhe dará um fluxo de caixa mensal será os fundos imobiliários. Junto a isso, montando reserva de emergência para no caso de algum problema na sua casa, na sua família, você poder ter de onde tirar o dinheiro para tapar algum buraco e não precisar vender suas ações, seus fundos imobiliários para tapar esse buraco. E ter uma reserva de oportunidade para, no caso de alguma oportunidade de compra de algum ativo, você ter de onde também tirar e fazer esses aportes. Né? Então, veja que ela está estruturada. Essa é uma estratégia estruturada. E você está sabendo o que está fazendo. Não simplesmente saindo comprando a esmo, fazendo, mandando dinheiro para a corretora, comprando XYZ. Você está sabendo o que está fazendo. E é nesse propósito que esses vídeos que nós estamos fazendo, nós iremos fazer você ser um ótimo investidor. Nós iremos buscar juntos sermos ótimos investidores,
para somente aí entendermos que mais para frente, daqui a alguns anos, nós iremos agradecer a nós mesmos por ter começado a investir. Tá bom, pessoal? Esse foi o intuito, né, mais específico desse vídeo. E com base nisso, eu já convido você a assistir o próximo vídeo, o vídeo da quarta-feira, que ele terá como intuito te mostrar uma simulação, né, de investimento, fazer entender como que funcionaria ali na prática mais ou menos, em relação aos seus apostas, em relação aos seus investimentos, em relação à sua rentabilidade. E junto a isso eu lhes darei uma planilha que você conseguirá simular, né, o seu dividendo mensal, o seu dividend yield com base no seu aporte, com base no seu valor patrimonial, com base no seu valor investido. Tá? Então não perca o vídeo da quarta-feira. O vídeo da quarta-feira te ensinará uma visão de rentabilidade e como simular os seus investimentos para saber o que esperar do que você está investindo, de como você está investindo. E junto a isso, receberá uma planilha gratuita, de graça, para que você consiga fazer esse acompanhamento, essa simulação, né, e entender um pouco mais para onde você está indo nos investimentos. Tá legal, pessoal? Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido mais ainda esse lado do investimento, entendido mais ainda de que não basta só investir, você tem que investir com qualidade e ter um ponto de resgate financeiro. E mais ainda, ter um ponto de investimento em qualidade e um ponto de resgate financeiro, uma reserva para você não passar perrengue e ter que vender seus ativos, seus pontos de carteira de investimento. E mais ainda, não ter que vender seus ativos em carteira para ter que tapar um buraco financeiro, um problema de emergência que apareceu na sua casa, na sua família, enfim. Tá bom, pessoal? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco e fico mais feliz ainda porque eu sei que estamos agregando cada vez mais valor à vida de cada um de vocês em termos financeiros e investimentos. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal para que vocês possam ser notificados aos próximos vídeos, que inclusive será um vídeo da quarta-feira também. Então, não perca o próximo vídeo e estejam sempre conosco aqui, atentos ao sininho, tá? Porque quando você se inscreve lá e ativa lá o sininho, você consegue receber as nossas notificações quando um vídeo novo sai no canal, tá bom? Então, um forte abraço, um ótimo sucesso como investidores, porque é isso que nós estamos precisando cada vez mais para alcançarmos a nossa independência financeira. Tá bom, pessoal? Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, a depender dos... Tá legal, pessoal? Então, forte abraço para todos vocês e fui!